Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Neste entardecer do sábado, vimos receber o dia do Senhor, o domingo. Trazemos conosco todo este eco de uma festa de Santo António, que não só preenche todo este dia de hoje, como entra misteriosamente na palavra deste domingo. Eleição, chamamento, missão, as três palavras que vão percorrer a mesa da palavra deste domingo, e onde Santo António, ao lado dos santos e dos mártires da Igreja, se torna expressão singular e sublime. Recolhemos-nos nós estes momentos breves em silêncio e em oração, conscientes que esta eleição, este chamamento, esta missão são linguagem de Deus, a procurar o nosso olhar, o nosso falar, o nosso tocar da vida, o nosso agir. É aí que pedimos perdão, que nos confessamos pecadores, que nos confiamos à misericórdia de Deus, para que o Senhor nos ensine a ver, nos ajude a falar e a expressar a dinâmica do seu amor neste concreto da vida. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa misericórdia. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus misericordioso e bom, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: Assim falarás à casa de Jacó, isto dirás aos filhos de Israel: Vistes o que eu fiz ao Egito, como vos transportei sobre as asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança,
Sereis minha propriedade especial entre todos os povos. Porque toda a terra me pertence, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão a sabedoria aos simples. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. O temor do Senhor é puro, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um justo, por um homem bom. Talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por ele salvos da ira divina. Se, na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, para quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros, de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não sigais o caminho dos gentios, não entreis em cidade de samaritanos, ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai, pois, gratuitamente. Palavra da salvação. Com o dia de hoje, entramos na hora festiva da celebração dos Santos Populares e ainda estamos no eco destas festas de Santo António. É certo que não tivemos arraiais, não tivemos procissões, não tivemos a alegria de rua a que estamos habituados, particularmente ao longo deste mês de junho, passando de Santo António a São João, depois a São Pedro e a São Paulo. Mas não foi por isso que deixámos de ter e de sentir a hora de festa em honra de Santo António. Procurando ler o verdadeiro sentido da vida entre o mistério da encarnação do Verbo, representado pelo menino Jesus, que está numa das mãos da imagem de Santo António, e a hora da redenção do género humano, representada pela cruz que habitualmente está na outra mão da imagem ou das imagens de Santo António. Este homem é bem o exemplo, ao longo da história, que vale a pena não desistir de Deus. Muitas vezes desistimos de Deus quando sobre a vida pesam horas mais duras, mais difíceis, naquele sofrimento de ter de optar, de ter de decidir, por um lado, não podendo levar tudo como às vezes nos apetece. Olhando Santo António, percebemos um homem que não desiste de Deus,
E por isso o procura no estudo, na contemplação, na oração. E quando isso lhe exige mudança de vida, também não o vimos recuar no medo, recuar entregue à desconfiança, entregue ao medo. Não. Quando foi precisa a mudança, ela aconteceu. De Lisboa para Coimbra, de Coimbra rumo à África, ficando em Itália. Não foi isso que meteu medo alguma vez a Santo António, o ter de mudar os seus hábitos, os seus ritos, os seus rituais, inclusive os seus lugares a que se ia habituando. Muda de ordem, deixa os cônegos regrantes de Santa Cruz de Coimbra para se fazer franciscano. Muda de nome. De Fernando passou a António. Muda de estilo de vida. Torna-se pregador, disponível para enfrentar os ouvidos piedosos aos mais descrentes. Tudo isto porque se sente chamado, porque se sabe eleito de Deus, porque percebe que há uma missão que Deus lhe propõe. E cá estamos nós em cheio na liturgia do domingo de hoje. A eleição, a escolha, o envio. Deus escolhe Israel para ser uma nação santa, ou seja, para viver uma vida centrada na santidade, que significa fidelidade à aliança de amor que Deus estabelece com o seu povo. É um chamamento, é uma escolha gratuita, não está apoiada em méritos individuais ou coletivos. De certo que se escutamos mais do que simplesmente ouvimos, deixámos-nos encantar por aquela expressão logo na primeira leitura, quando Deus confia a Moisés que alerte o povo, que o faça perceber a hora nova que estão a viver. Vistes, todos vós, o que eu fiz no Egito. E cá bem, como vos transportei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Uma coisa é voar, outra coisa é esvoaçar. Na vida, tantas vezes, esbracejamos, esvoaçamos, renunciando, sabe-se lá porquê, à oportunidade de assumir o voo mais alto, em asas de águia, vendo tudo segundo o olhar do próprio céu e não ficando entregues à mesquinhez dos critérios deste mundo que tantas vezes nos dominam, nos oprimem, nos esmagam. E lá está, em troca, nem sabemos bem de quê, preferimos isso ao voar sublime da águia. Promessa de Deus. E Deus nunca esquece o que nos promete. Por isso, ao abrir a página do Evangelho de hoje e ao ver Jesus, que usa os seus olhos para ver à sua maneira, e o ver de Jesus é muito diferente do nosso ver. Ao encontrarmos Jesus que vê e ao ver se compadece diante de uma multidão abatida, desfigurada pelo sofrimento, pelo cansaço da vida, pelos medos, perante tudo o que tenha que enfrentar,
vemos Jesus eleger, escolher aqueles 12 para os enviar em missão. E nós ouvimos: cuidado, não sigais pelo caminho dos pagãos, dos gentios. É um caminho que não leva à liberdade e à salvação. É um caminho que amarra em todo o obstáculo que se depara. Não é assim que vos envio. Não fiqueis a fazer contas pelo caminho e a medir oportunidades, conveniências. Não, não é assim que vos envio, nem com esse objetivo. Primeiramente, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Este dever de Jesus, quem espera por vós são os que andam perdidos. E pelo caminho, nada de conversas inúteis, nada de comentários absurdos, nada de procurar esquemas fundamentados na lógica humana. A fé, o amor, nunca têm lógica. E se alguma vez o tiverem, é porque não é a fé, é porque não é o amor. Curai, ressuscitai, expulsai o mal. Há uma coisa que nunca podeis esquecer: recebestes de graça, dai gratuitamente. É esta a missão que está confiada aos discípulos de Jesus. E aquilo que nos encanta, ao perceber que essa missão não ficou encerrada naquele grupo de há 2000 anos atrás, mas se projeta em todos nós, que viemos aqui esta tarde, ao lado de outros que por esse mundo fora aproveitam o mesmo entardecer para se aproximarem do altar. Naturalmente, nem nós próprios sabemos muito bem a razão por que hoje viemos. Mas o que é certo é que o Senhor esperou por nós para nos dizer isto: és tu quem eu escolho. Não apenas escolhi, mas escolho para te enviar hoje. Em primeiro lugar, à tua casa, aos teus amigos, àqueles que tens a certeza que vais encontrar. Mas envio-te com esta missão. Vê. Abre os olhos e vê. Não apenas para identificar, mas para te compadecer. Vai e vê, mas vê compadecido, compadecida. Leva contigo daqui, desta palavra, o olhar do amor. É a palavra que vem de Deus, que nos dá o amor capaz de salvar, de libertar, de se elevar em voo de águia. Leva a palavra comprometida no amor, que é a palavra compreensiva, dialogante. Leva contigo o gesto da proximidade, da tolerância. Leva contigo a presença que sempre destrói em todo e qualquer lugar o vazio e a solidão. Que missão esta! Jesus põe em causa o nosso ver, convida-nos a rever o nosso ver e ensina-nos a ver como Ele, porque só vendo como Ele o levaremos aonde Ele quer chegar, precisamente a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel, precisamente a todos e a cada um que integram o grupo, a multidão dos desiludidos, dos abatidos, dos desencantados, dos medrosos, dos desconfiados. E nós integramos tantas vezes esse grupo. Quantas vezes só queremos ver aquilo que nos apetece? Quantas vezes
Só vemos aquilo que nos interessa e nos apetece ver. Quantas vezes os nossos olhos se perdem e não conseguem contactar com o coração, contactar com a nossa própria consciência. E quando temos o olhar desligado do coração e da consciência, da própria compaixão, somos nós os primeiros a andar perdidos. Precisamos de converter o nosso olhar. É o que Jesus hoje nos propõe. Parece uma coisa simples, mas não é. Precisamos de relacionar o olhar com a fé, de o relacionar com a compaixão. E é aqui que em Jesus Cristo o Senhor nos concede poder. É quando nós conseguimos relacionar o olhar com o amor, com a fé e com a compaixão. Dá-nos o poder para salvar, curar, libertar. É certo? Muito diferente daquele poder que nós às vezes pedimos a Jesus que nos conceda, pedimos a Deus que nos conceda o poder de controlar, de dominar, o poder de espiolhar, de saber mais e mais sobre a vida do outro e principalmente sobre as quedas do outro. Não é o poder de ser poder que Deus nos concede. Esse ofereceu o demónio a Jesus na hora da tentação. E parece que às vezes é esse poder que o demónio colocou diante de Jesus que nós nos apressamos a pedir a Deus que nos conceda. Deus dá-nos o poder de nos ultrapassarmos a nós próprios em ordem ao bem, à libertação de todos e de cada um, a começar por nós próprios, tantas vezes subjugados, alienados, outras vezes perseguidos e maltratados, reduzidos ao esconderijo do medo. Esse que fica sempre muito perto, desde a hora da criação, que a Sagrada Escritura fala dele. Onde estás, que não te vejo? Uma simples folhagem chega para nos podermos esconder de Deus, dos outros e até de nós próprios. Uma coisa é certa: levaremos sempre conosco os sofrimentos da morte de Cristo, afirma São Paulo, para que se manifeste em nós a vida de Jesus. Parece um contrassenso, mas a fé leva-nos aqui. E é a palavra do Senhor que nos ajuda a perceber isto. Levaremos sempre conosco os sofrimentos da morte de Cristo e as marcas dessa mesma entrega na cruz. E é assim que somos nós hoje os chamados e os enviados nesta missão anunciadora e salvadora. Voltaremos a Santo António, quando um dia afirmou: para pregar santamente é preciso viver santamente. Não se pode pregar a santidade sem viver na santidade. Quando um dia continuou: quem fala das coisas do céu tem que ter no seu coração o céu na sua plenitude. Ou seja, tem de procurar ser puro, usar de misericórdia e ser bondoso na vida como um pai o é para com os seus filhos. Apetece-nos dizer, como há pouco referia na Eucaristia do convento de Santo António,
Ó meu rico Santo António, ó meu querido Santo Antoninho, como o povo lhe chama e o invoca cheio de ternura, obrigado por nos ajudares a descer da sabedoria estéril ao conhecimento que o amor permite perante as coisas da vida. Então, foi na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos cristãos de Roma, que nós percebemos que em Cristo crucificado e ressuscitado, Deus mostra o amor que tem para conosco. Não é só no Cristo glorificado, é no Cristo crucificado e ressuscitado. Que amor tão diferente do nosso Deus coloca hoje perante o nosso olhar, mais uma vez, só porque nós sabemos como Deus ama. A necessidade de rezar, não para convencermos a Deus daquilo que vai pela nossa cabeça. A necessidade de rezar para nos deixarmos nós convencer perante aquilo que Deus nos pede e nos propõe, é que nos levará a aceitar a Deus como Ele é e não a querermos um Deus à maneira do que nos pareça e nos convenha. Foi isso que os santos e os mártires da Igreja fizeram. Foi renderem-se diante do único e verdadeiro Deus, para aí o adorar e o testemunhar na vida do dia-a-dia. Que com todas as limitações que nos estão impostas em nome do amor, Santo António, São João, São Pedro e São Paulo continuem a ter lugar de explosão festiva no amor no coração de cada um de nós. Fiquemos em oração. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra? Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós? Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, fé da Igreja que nos gloriamos de professar, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pelos trabalhadores da seara do Senhor e pelas multidões fatigadas e abatidas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar e pelo povo que os escuta e se converte, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos e pelos moribundos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que perderam a fé e andam tristes,
pelos que, por fragilidade, caíram em pecado, e pelos que, para salvarem outros, se deixam matar, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós mesmos, povos de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa paróquia, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que morreram na esperança da ressurreição e partiram já deste mundo. Hoje, particularmente, Maria Celeste Alves Abreu, Idaira Custódia Maia, Fausto Eugênio Santos Apóstolo, Manuel Sá Galhofa, Francisco Manuel Malino da Silva e Francisco Mamed da Silva, José Manuel dos Santos Lé, Maria de Ceia Lourenço, Alda Batista Trindade, marido, pais e filho, Pedro Manuel Pedrosa Seco, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Esperança, Estrela do Mar, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, nos dais o alimento que nos sustenta e o sacramento que nos renova. Fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever, é nossa salvação,
dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com todos os coros do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando com muita alegria a uma só voz. Senhor Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para nos ajudardes a sermos santos, como vós sois santo, olhai para todos nós aqui reunidos, à volta do altar na alegria do domingo. Enviai o vosso Santo Espírito, para que este pão e este vinho que trouxemos conosco se convertam agora para nós no corpo e no sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor, que foi o vosso Filho único justo, entregar-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. No anoitecer daquele dia, durante a ceia pascal, a última que com eles celebrou, Jesus tomou o pão em sua mão. Dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, Jesus tomou um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai. Entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, enquanto esperamos o dia feliz da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e santo, este sacrifício que reconcilia convosco toda a humanidade. Olhai com bondade, Senhor, para esta família na pessoa de todos nós, que
que chamais hoje aqui à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros, de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio. Ajudai-nos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, Santo António e todos os santos, os nossos irmãos defuntos, quantos hoje recordamos nesta celebração, nossos familiares, nossos amigos, concretamente Maria Celeste Alves Abreu, Idaira Custódia Maia, Fausto Eugênio Santos Apóstolo, Manuel Sá Galhofa, Francisco Manuel Malino da Silva e Francisco Mamed da Silva, José Manuel dos Santos Lé, Maria de Ceia Lourenço, Alda Batista Trindade, Maria do Pais e Filho, Pedro Manuel Pedrosa Seco. Quantos recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixeis cair na tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia-a-dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos, e dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade de Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade de
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja a todos a continuação de um dia bom de Santo António e desde já um santo domingo, uma boa semana, levando a palavra que recebemos no coração para a pôr em prática agora no dia-a-dia da vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Tu